verso bem difícil de ser entendido. Vou ler de novo. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. Eu escrevi uma obra com 200 páginas e no capítulo 4, que é o último capítulo, eu tentei trazer a filosofia do porquê sofremos, à luz da Bíblia, tá? E não é fácil explicar por que sofremos, tá? Buscar em Deus uma explicação do porquê nós sofremos. Mas eu vou tentar um pouquinho nesse vídeo para vocês, falar um pouquinho do que eu encontrei nessa pesquisa e que dá nome ao meu livro, O Amor Tudo Sofre. Fazer uma abordagem entre amor e sofrimento. Se amor é bom e sofrimento é ruim, como que eu consigo entender a bondade de Deus, né, num mundo mau? Se Deus é só bom, por que o mal existe? Essa teodiceia é difícil de entender, tá? Mas eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês do que tem no meu livro. Então, na primeira corrente filosófica que explica o sofrimento à luz da Bíblia, eu trouxe o retributivismo. Tá? Ou seja, eu aguardo ser retribuído pelo Eterno por aquilo que eu faço. Seria essa a corrente. Mas o correto não é aguardar, esperar ser retribuído. O interesse é fazer tudo como que é Deus, sem aguardar retribuição. Mas nós, seres humanos, aguardamos retribuição. Então, eu já lancei aqui o verso de Lucas 14, 13, que diz, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Na época em que Lucas escreveu isso, essa classe de pessoas não tinha acesso a emprego, tampouco concursos públicos para trabalhar para o governo. Eles não tinham como retribuir. E o convite era chamá-los para dentro de casa, dar uma festa, ofertar a eles comida, alimento, roupas, usar da misericórdia. E se vocês lembram muito bem, a medida por medida do Sermão da Montanha, que Jesus fala, os misericordiosos receberão misericórdia, é um convite a nós exercitarmos a misericórdia. Então, harmonizar bondade, justiça, onipotência de Deus com sofrimento não é fácil. Então, nessa primeira corrente filosófica, à luz da Bíblia, que eu trouxe para vocês no meu livro, o retributivismo, eu destaquei uma frase que diz: sou justo em tudo, nas finanças, nos relacionamentos, no trânsito, então cadê minha recompensa? Por que a minha vida não vai para frente? Eu observo a lei, eu guardo os mandamentos, as mitzvot, mas não consigo ir. E a resposta mais apropriada a essa pergunta dentro dessa corrente filosófica é que a recompensa não será completa aqui deste lado da eternidade. Nós não vamos ter a recompensa toda aqui. E isso faz com que muitos cristãos dentro da cristandade e do cristianismo se afastem de Deus e virem ateus. Porque não vem retribuição, porque eles estão fazendo, esperando serem retribuídos. Então Lucas convida, né, a nós praticarmos essa misericórdia, que seria algo prático, tá, para quem não pode retribuir. Então, essa seria uma primeira corrente filosófica. Há uma outra corrente filosófica também, subindo um pouquinho mais o nível, que seria uma retribuição moderada. Tá? O que seria isso? Jó vai dizer assim: nós recebemos coisas boas do Eterno, por que não receberíamos coisas ruins? Veja, Jó não conhece o contexto que nós conhecemos no livro, pelo menos no começo, de que havia um duelo entre Deus e Satanás para que ele fosse objeto ali de defesa de Deus, e ele acaba sendo um personagem que sofre por conta simplesmente de Deus dizer a Satanás que Jó seria fiel e íntegro.
Então, dentro da ideia dessa retribuição, algumas pessoas boas vão receber uma retribuição que não tem nada a ver com a conduta delas, né? Que é o caso das crianças, por exemplo, tá? Que são vítimas de um míssil em Israel, ou mesmo na Palestina, tá? Tanto dos dois lados, tá? Do Islã e dos judeus. Então essa criança não tem nada a ver, ela não precisa ser retribuída de forma má por causa do conflito dos adultos, tá? Mas, para poder lançar um pouco de luz isso, Mateus 5,45 vai dizer que Deus levanta seu sol sobre bons e sobre maus. Ou seja, o sol não nasce só para bons. O sol não nasce só para maus. Nasce para os dois. Tá? Então essa criança que sofreu, que está sofrendo ali, não é por conta dela. Tá? É um conflito de adultos que não sabem resolver as coisas na paz. Não sabem. Traduzindo em palavras práticas, o discípulo disse que o Eterno traz a luz do sol, né, sobre bons e sobre maus. Nós temos outros exemplos aqui, como a corrupção financeira, por exemplo. Outro exemplo, o justo não consegue escapar do sofrimento gerado pelo sistema financeiro, nesse ecossistema que nós vivemos, aonde, por mais que ele seja justo, né, ele obedece os mandamentos, ele pratica os oráculos de Deus, ele não inveja, ele é justo, ele é um tzadikim, em hebraico. Mas ele sofre. Por quê? Ele não consegue as coisas... Vou dar um exemplo aqui. Se ele vai ao mercado e ele não tem uma condição financeira justa para viver numa sociedade como a nossa, ele vai pagar muito mais caro pelo aumento do saco de arroz do que uma pessoa que é ímpio, justo, quer dizer, que é ímpio, injusto, tá? Mas tem um ótimo, um excelente salário. Ou mesmo nem tem salário, ele tira o prolabore porque ele é um empresário, mas ele é corrupto. Mas ele não tem problema nenhum com o aumento do saco de arroz, mas o justo tem. Então essa retribuição moderada é o sofrimento do justo que não faz sentido. Outro exemplo aqui é quando Satanás tira tudo de Jó. Ele perdeu tudo. Ele diz à mulher dele, recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em Jó 2,10. Deus usou o testemunho de Jó para provar a Satanás que o homem não precisa de bens, dinheiro, saúde e família feliz para permanecer em adoração sincera. O propósito não é adorar em troca de prosperidade, não é adorar em troca de retribuição. Tá? Então, quando eu trago a retribuição moderada, eu falo também que o justo vai viver pela fé. Tá? Eu comentei isso na playlist das bem-aventuranças. Não é o homem que vai viver pela fé, é o justo. Tá? Então, eu quero destacar aqui para vocês, ó. Os justos sofrem com os ímpios. Aqui eu coloquei o imposto de renda, por exemplo, tá? Pago ao governo deve ser pago, não tem problema nenhum. É descrito na Bíblia. Entretanto, o que não é recomendado é as autoridades constituídas colocar taxas de juros, por exemplo, exorbitantes. Ou mesmo taxar alimentos de forma inapropriada. Porque a pessoa mais simples, nem sempre são justas, tá? Podem ser mais pecadoras do que o próprio ímpio, mas geralmente as pessoas justas, e isso se faz na maioria das vezes, elas são com baixo poder aquisitivo financeiro. Não tem muito dinheiro. Então elas sofrem mais. E subindo um pouco mais o conceito dessas filosofias aqui que trazem o sofrimento humano, a gente pode citar aquilo que
que em Hebreus 12 Paulo fala que Deus açoita o filho a quem ama, corrige. Tá? Veja, hoje nem se pode falar em dar uma correção para o filho. Mas as aflições de amor, que é o que eu tenho descrito aqui, tá? Tem o interesse de promover o crescimento espiritual. Se Deus nos açoita, digamos assim, que é o que Paulo em Hebreus 12 está tentando falar, se Deus nos castiga, tá? Se Ele está punindo a gente, é uma forma de nós termos mais maturidade para observar. Isso aqui praticamente vai ser uma inundação de críticas, né, no vídeo, porque muitas pessoas não veem assim. Tá? Mas eu coloquei aqui, ó, o interesse do Pai, do Eterno, de Deus, é promover o crescimento e por ele saber que há recompensa e desejar entregar um galardão maior, então ele age dessa forma. Ele sabe que há uma retribuição, então ele lhe coloca dentro de um crisol, que seria uma grande prova, pode ser divórcio, traição, dependência química, promiscuidade. Você fala, mas Deus me coloca nesse lugar, Edno? Eu não estou dizendo que Deus te coloca nesse lugar. Estou dizendo que, de acordo com Hebreus 12, ele traz aflições de amor, por saber que a recompensa vai ser muito maior. Tá? Uma corrente diz que Deus não traz sofrimento, mas eu li para vocês no início, Isaías 45, 7 e 8. Tá? Isso fica bem claro na sua mente. Então, é como se o Eterno soubesse que há uma recompensa e ele preconiza essa ideia. Você pode lembrar de Adão e Eva, que tiveram ali a tentação, mas também a árvore da vida foi colocada lá como regra, norma, lei, conduta. Não podem comer dessa árvore. Né? Eles não comem da árvore, pelo menos por algum tempo. Não é mesmo? É uma aflição de amor. Olha, a árvore está aí, o fruto nós não podemos comer. Então essa filosofia vai ensinar que somente filhos legítimos podem respeitar seus pais. Somente quem entende que o pai é legitimador de criar aflições de amor poderá se submeter a provas por ele pré-estabelecidas para que cresçam e eliminem a estagnação. É como um pai que ama um filho e começa a criar provas boas, saudáveis, tá? Que são ensinamentos, não seriam nem tantas provas, são ensinamentos. Aprender a errar com o dinheiro para ficar bom, aprender a errar com as palavras para ter o recato das roupas. Ou seja, o pai que é um pai mesmo, ele não vai deixar o filho fazer tudo. Isso não é pai. Esse pai odeia seu filho. O pai, que ama o seu filho, vai corrigi-lo. Vai colocar disciplina, limites e regras. E isso é muito difícil hoje em dia no mundo da adolescência, especialmente. Os filhos já não estão mais obedecendo. Eles não estão mais querendo obedecer, não fazem mais questão de ver a beleza do pai. Tá? Eles olham o que é permitido. Tá? O que é permitido. Então vem uma pergunta para nós aqui. Nós estamos aguardando essa retribuição sem merecê-la? Tem filhos que querem tudo do pai, mas não fazem nada para o pai. Então ele merece, e aí você pode falar, não, mas Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Tá? Sim, mas dentro do contexto do sofrimento e dessa filosofia à luz da Bíblia do porquê sofremos, especialmente nessa corrente filosófica da retribuição moderada, não. Nós não sabemos retribuir e nem sabemos receber retribuição. Então, qual que é a verdadeira intenção de retribuir ou de receber retribuição? A verdade é que o Eterno vai permitir o sofrimento de caráter. Ele vai permitir algum tipo de sofrimento para ver como é que nós nos saímos. Ellen White diz, Deus é sábio demais para errar. E eu corroboro, eu endosso. Deus é sábio demais para errar. Tá? E aí eu vou subir um pouco mais essas filosofias do porquê nós sofremos e eu vou entrar na vontade inescrutável de Deus, ou seja, insondável. Por acaso você
pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso, aqui em Jó 11:7, ele recebe dos amigos uma frase provocativa: você sabe tudo sobre Deus? Você conhece tudo para questionar tanto assim? Então o sofrimento não tem muita resposta, irmãos. Tá? A iniquidade não tem resposta. Sondar esse assunto é muito perigoso. Tá? Mas nós não compreendemos, é um mistério. A vontade de Deus revelada em Cristo, por mais que descrita como sendo o excelso amor, ainda é uma porção muito pequena de toda a sua vontade compreendida, insondável. Insondável. Então, mesmo Jó sendo um homem justo, reto e íntegro, temente a Deus, se desviando-se do mal, ele sofre. Tá? Por conta, nós sabemos, de um duelo entre ele e Satanás, para ver se Jó realmente seria capaz de ser fiel, e Deus mostrou que ele era fiel, que foi fiel. Deus sabia que ele seria fiel, tá? Mesmo sendo justo. Mas Jó sofreu porque Deus é mau? Bom, essa vertente da vontade insondável de Deus, Jó foi o argumento de Deus em favor de todos aqueles que, mesmo em meio ao profundo sofrimento, não abandonam a Deus. Ele foi um argumento a favor de Deus para mostrar para Satanás que, olha, eu estou sofrendo tudo que eu poderia sofrer de forma injusta. Tá? Fui parar numa função, num departamento, num trabalho que não tem absolutamente nada a ver comigo, com aquilo que o Eterno me colocou, mas eu estou ali, cumprindo com honraria, tá? Com decência o meu trabalho. Eu estou dentro de um casamento que jamais foi o casamento que eu sonhei para a minha vida. Ou eu perdi meu cônjuge na pandemia. Então é impossível sondar totalmente a mente de Deus o porquê que acontece. Não dá. Mas o pouco que a gente tem, eu tentei nesse livro. Tá? Ou quando o cônjuge vai embora com outra pessoa, você foi traído, traída. Oh, que dor difícil, né? Então, Jó sofreu porque Deus é mau? Não, absolutamente. Foi Satanás que, de forma irônica, apareceu ali numa reunião aparentemente celestial, tá? E fala para Deus, ó, você viu lá? Jó, tira tudo que ele tem, arranca tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando. Tá? Se for os filhos, deixa os pais serem ignorantes, trate mal os seus filhos para ver se os filhos vão continuar adorando a Deus. Se são seus pais, deixe seus pais criticarem você, perseguirem você. Você vai continuar fiel a Deus? Você vai continuar como Jó continuou? Essa expressão então, o modo pelo qual nós acabamos sofrendo é porque algum intruso invadiu a festinha nossa vida. Tá? E nós não temos muitas vezes explicações, é uma vontade inescrutável de Deus, porque que ele permitiu, né, que viesse o divórcio, a droga, a promiscuidade, o vício, o desemprego, a doença, o câncer. Não dá para saber. Mas uma das poucas vezes que Deus explica a sua vontade tão diretamente é em João 3,16. Ele veio ao mundo simplesmente porque te ama. E isso é suficiente para a gente. Isso basta. Ou deveria bastar, pelo menos. Ele nos ama. Então, avançando um pouco mais aqui na vontade inescrutável de Deus, Jó 11, 7 e 9 vai dizer: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Então agora a pergunta: você conseguiria sondar o coração de Deus? Me dizer tudo o que Deus pensa, faz e tem de planos para o futuro? Onde está Deus em meio ao sofrimento? Né?
Talvez seja esse o maior enredo da história de Jó. Onde está Deus em meio ao sofrimento? A resposta a essa pergunta é insondável. A verdade é que Deus está presente no meio do sofrimento. Ele está presente dentro do sofrimento. Mas Satanás diria que Jó negaria a Deus. Põe uma doença nele para ver se ele... Permite que eu ponha uma doença nele para ver se ele... Permita vir o mal sobre ele para ver se ele... Derrube o casamento dele para ver se ele... Mate todos os seus filhos para ver se ele... Tire a presença... Hoje é muito forte a alienação parental, né? As mães, especialmente as mulheres, estão fazendo com as filhas, os filhos para não verem os pais, por ódio que elas guardam no coração, rancor. E Deus permitiu em algumas famílias, então vamos tirar tudo dele para ver se ele vai aguentar, né? Para ele vai continuar firme comigo. Então é insondável, irmãos. Uma vontade difícil de entender por que Deus permitiu. Tá? A verdade é que Deus sabia que Jó venceria, então nós vamos vencer também. Eu não sei em que momento do conflito você está. Mas a única certeza que a gente tem é a vitória. Não existe sombra de variação, nem de sombra de dúvida. Tá? Quem está fazendo contra você vai cair. Seja alienação parental, seja puxando o seu tapete, seja língua lashon hará, cometendo maldade, todo tipo de mentira a teu respeito, seja o que for. Essa pessoa, sendo homem ou mulher, qualquer pessoa que se levantou contra você, não tem como ficar de pé. Não existe como. Porque, biblicamente falando, o mal não permanecerá de pé. Você só precisa ficar próximo de Deus. Então, assim, o sofrimento atingiria não só os ímpios, mas também os justos. Tá? Especialmente ali por meio dessa criatura chamada Satanás. E quanto a nós? Se passássemos a vida inteira sem termos a mínima ideia de que fomos objeto de um duelo entre Deus e Satanás, nos revoltaríamos? Se em meio às nossas tragédias fôssemos apenas a única garantia que o Eterno tem ou tinha em favor dele mesmo, o que faríamos se nos fosse revelado que fomos parte integrante do objeto de um duelo entre Deus e o diabo? Abandonaríamos nossa fé? O que você faria? E aí eu subi um pouco mais o nível dessas vertentes filosóficas à luz da Bíblia e trouxe a origem externa do mal. Tá? Agostinho dizia, não saberia dizer sobre a origem do mal. A origem externa do mal é uma filosofia que acredita que o mal está completamente fora da essência do eterno. E de acordo com essa visão, Satanás e um terço dos anjos que se rebelaram contra Deus trouxeram a maldade aqui para este mundo. E que a facilidade de propagação do mal é porque o ser humano já tem a propensão para o pecado, especialmente aqueles que se afastaram do contato da igreja e com Deus. Tá? Ou no caso do judaísmo, os que se afastaram do contato das sinagogas. Tá? Eu poderia até mesmo dizer os islâmicos, que são pessoas honestas e sérias, que se afastaram das suas mesquitas. Tá? Não querem mais seguir. Disseram tchau para o seu Deus. Não quero mais. Então, a origem externa do mal é muito pertinente para o nosso estudo, mas como Agostinho, eu também não saberia dizer para vocês a origem externa do mal. Mas eu tentei aqui elucidar um pouco. Ó. Mateus 4, do 1 ao 10, diz da existência de demônios, tá? Que é uma espécie de anjos caídos, fora do seu estado natural. Tá? E essa corrente vai defender que eles praticam a maldade, tá? Sem relação nenhuma com a divindade. Ou seja, o mal está externo a Deus. Tá? Agostinho também não conseguiu responder essa questão, tá? Quando ele foi investigar o assunto. De todo modo, a gente precisa ficar com o argumento de que Deus é amor. Tá? Mas como a gente leu em Isaías 45, ele mesmo envia o mal. Tá? Por conta, Jeremias vai falar isso também,
da desobediência, se não me falha a memória, Jeremias 8, se não me falha a memória. Mas eu trago no meu livro. Se você ler o meu livro, você vai descobrir. Jeremias 8 em diante, se não me falha a memória. Então, vemos a supremacia do controle de Deus até mesmo sobre o mal. Não que esteja em Deus o mal, mas que Deus controla, inclusive, o mal. E aí eu vou avançar um pouco mais no livre-arbítrio e a vontade imperfeita da humanidade. Bom, o livre-arbítrio é uma filosofia que eu trouxe aqui para vocês que explica o porquê nós sofremos, tá? O apóstolo Paulo, em Efésios, nos diz que éramos filhos da ira, que seguíamos os próprios desejos. Essa vontade imperfeita entra em choque com duas grandes vontades em nossa engrenagem humana: a vontade da mente, ou do espírito, e a vontade da carne. Essa inclinação da carne vem sendo construída há muito tempo por Satanás, que não tem pressa em misturar coisas da carne com as coisas do espírito, e doutrinar, para que pareçam harmônicas, o que não é verdade, é um sofisma. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, acho muito interessante você ler, tá? Adquirir o livro. Então, o livre-arbítrio ele não foi algo necessário, de acordo com Maimônides, que eu cito aqui, tá? Mas algo livre da parte de Deus. E aí eu vou explicar isso para vocês, tendo em vista a lei da liberdade. E eu subo um pouquinho mais na autonomia do mundo, tá? E quanta injustiça e quanta maldade nós fazemos por hábito. Quanto maior o homem, tanto maior também o seu potencial de maldade. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Robert Fitzhenry. Você já deve ter visto essa frase, ouvido essa frase. O mal não é nem tanto pelos que fazem o mal, mas é por aquele que viu e não falou nada. A testemunha. Aquele que ouviu e ficou quietinho. É por isso que o mal acontece. Quantas pessoas que veem os abusos sexuais infantil? Nenhum nem dois. Você acha que o Eterno não permite que outras pessoas vejam? É lógico. Eu vou permitir que você veja para você denunciar. E a pessoa tem o quê? Medo. E pega o teu medo, põe na descarga e aperta o botão. Tá? O Eterno fez com que essas pessoas vissem para que elas denunciassem, para que salvassem aquela criança. E não fazem. Tá? Pensando no que pode acontecer, não pensam na criança. Elas não têm empatia. E aí pode vir uma pergunta nessa autonomia do mundo, né? Se Deus existe, por que crianças são mortas dentro de escolas, né, nos Estados Unidos? Ou porque sofrem abuso sexual infantil? Bom, a filosofia dessa autonomia do mundo vai explicar que o ser humano deseja praticar o mal pelo simples fato de o mal existir. Assim, o mal existe, então a gente pratica. Pelo menos a gente que eu coloquei aqui é no modo de quem pratica o mal com a própria maldade. Né? Nós não praticamos essa maldade. Nós buscamos o caminho do Eterno, o caminho da Torá, da lei, das mitzvot. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é que eles expulsaram Deus das escolas nos Estados Unidos, tá? E aí eu creio que eu chego próximo do fim, ou no fim, na última, que é a centelha divina do bem dentro do mal. Não posso deixar que o respeito pelo diferente me torne um covarde, ao ponto de não me deixar mais chamar o pecado pelo nome, nem de resolver a injustiça cometendo uma injustiça ainda maior. Dr. Rodrigo Silva. Nossa última corrente abarca a explicação do sofrimento à luz da filosofia, que trouxe a frase para nós, que tudo que existe de bom emana de Deus. Tá? Lembram que a filosofia é a centelha divina do bem dentro do mal. Então, essa filosofia acredita que é um pedacinho de bondade dentro da maldade. Tá? Eu vou explicar isso melhor nessa última filosofia. Não vou falar muito dela para que você possa ter curiosidade para comprar e ler.
mas o retributivismo, né, a retribuição moderada, a vontade inescrutável de Deus, a origem externa do mal, o livre-arbítrio, a vontade imperfeita da humanidade, a autonomia do mundo e a centelha divina do bem dentro do mal finalizam as filosofias à luz da Bíblia do porquê nós sofremos e porquê existe o sofrimento aqui no planeta Terra, tá bom? Então esse aqui é o meu livro, eu vou deixar esse gostinho para vocês e também o contato onde você pode adquirir, tá bom? Fique com Deus, que o amor de Deus inunde o seu coração, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.